Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar um pouco sobre a minha viagem para a Patagônia, falar um pouco sobre o meu roteiro, sobre as coisas que eu faria diferente e trazer algumas recomendações também para quem quer ir para lá. O meu primeiro destino na Patagônia foi Ushuaia, e a primeira dica é que se você for durante o verão, os dias lá anoitecem muito tarde, por volta de 9h30, 10 horas da noite, então dá pra você fazer muita coisa. A primeira coisa que você vai fazer é dividir o seu dia em dois blocos, e para cada bloco você vai encaixar um passeio para você aproveitar o máximo de tempo possível lá enquanto você estiver passeando. Em relação à cidade, é muito tranquilo de se locomover. Em geral, a maioria dos hotéis ficam ali no centro, perto da Avenida San Martín ou em volta, mas caso você fique mais longe, você pode pegar o ônibus, que é super tranquilo, passa com bastante frequência lá e é bem baratinho, cerca de 40 centavos, pelo menos na época que eu fui. E por último, uma informação que não é tão divulgada assim na internet é que a maioria dos passeios em Ushuaia são gratuitos. Se você for procurar nos sites de agências, eles vão cobrar muito caro para fazer passeios que às vezes você pode ir sozinho. Os únicos passeios que de fato você vai precisar pagar é a entrada do Parque Nacional, que realmente existe um valor que você precisa pagar ali na entrada, o passeio do Canal Beagle, que é de barco, então propriedade privada, e o passeio para a Ilha dos Pinguins, que eu já já falo mais sobre ele. O resto, as outras trilhas, por exemplo, a trilha para o Glaciar Martial ou a trilha à Laguna Esmeralda, elas são completamente de graça, você não precisa pagar nada. E se você olhar em agências aí, eles vão estar cobrando R$ 500 para ter um guia próprio, sendo que você faz sozinho tranquilamente. Agora, uma vez que eu já falei das partes principais, eu quero falar um pouco sobre o meu roteiro. Bem, eu fiz um roteiro de 5 dias lá. Se você procurar na internet, você vai achar roteiros maiores ou menores, vai depender da quantidade de dias que você tem. E facilmente o Ushuaia tem coisa para fazer durante 7 dias, se você for daqueles que gostam mais de caminhada e gostam mais de fazer trekking. Eu, pelo menos, senti que no meu roteiro eu fiz o principal da cidade, saí bastante feliz com tudo que eu conheci. Gostaria de ter ficado mais, de ter tido condições de fazer outras caminhadas, mas também não estava muito adaptado, e por isso eu não me arrependi tanto de ter deixado algumas pequenas caminhadas também à parte. E se eu pudesse eleger um top 3 de coisas que você não pode absolutamente deixar de fazer em Ushuaia, é visitar a Ilha dos Pinguins, e nessa parte eu acho que é muito importante destacar você procurar aquele passeio em que você desce na ilha pela Piratur, é a única empresa que faz esse passeio, e você vai poder caminhar com os pinguins, você não vai ver eles de longe de um barco, você vai ter uma experiência assim, muito mais enriquecedora. O segundo passeio é do Canal Beagle, você vai ver lobo marinho, albatrozes e outros animais ali, e a própria navegação é muito bonita, e te faz se sentir mesmo ali no fim do mundo, sabe? E o terceiro é o trekking para a Laguna Esmeralda. É um trekking bastante tranquilo, pequeno, e é muito bonito ali a laguna. É imperdível. A partir disso, você pode encaixar outras opções também no seu roteiro. Eu incluí a visita ao Parque Nacional, com aquele trem do fim do mundo, que no final das contas eu não gostei tanto. Reservei algumas horas para andar ali no centro, na Avenida San Martín, olhar os comércios, comprar lembrancinhas, chocolates. E também fiz outras duas trilhas, a do Glaciar Martial, onde deu para ver neve pela primeira vez assim concreta. E sempre vai ter neve lá, porque é um glaciar. E uma trilha na Placha Larga, que é a praia de Ushuaia, que era perto de onde eu estava hospedado. E eu já estava cansado, não queria fazer trilhas maiores. Mas eu senti muita falta e, assim, a única coisa que eu faria diferente era separar um dia ou um momento para ir ao Glaciar Vince Guerra e a Laguna de los Témpanos, que é uma trilha que é um pouco mais longa também, um pouco mais distante, mais difícil de ser acessada, mas que dizem que é muito bonita e que não tá naquele roteiro mais turístico mesmo de Ushuaia. Existem outros passeios lá também, tem um passeio de 4x4, que você conhece alguns lagos, tem passeio de helicóptero, tem para todos os gostos. Então vai depender muito de você. Eu gosto mais da parte natural, eu gosto das caminhadas, então foi assim algo que caiu perfeitamente para mim. E por fim, algumas pequenas dicas ou informações. A primeira é que se você for para a Laguna Esmeralda, lá não tem sinal de telefone. Então, se você for de carro, tudo bem, você vai parar seu carro lá no estacionamento. Agora, se você for de Uber ou de táxi, você vai ter que arranjar um meio para voltar. O que eu fiz foi combinar com o meu Uber, dele voltar para me buscar em um certo horário que a gente já tinha combinado que dava para ir e voltar da lagoa. Então, isso é uma coisa que você precisa prestar atenção, senão você vai ter que pedir carona ou arranjar algum jeito de voltar lá da lagoa. Se sobrar tempo, você pode também alugar uma bicicleta e pedalar lá na orla. E basicamente de Ushuaia é isso. Depois de Ushuaia, eu peguei um avião para El Calafate, mas eu não parei na cidade. Lá do aeroporto mesmo, eu já peguei um ônibus direto para El Chaltén, e aí já fica uma dica minha.
quando você for comprar sua passagem para Euchalten de ônibus, você tem que verificar de onde que ela sai. Existem passagens que saem da rodoviária de El Calafate e passagens que saem pelo aeroporto. No meu caso, eu comprei errado, então eu teria que sair do aeroporto, pagar 50, 100 reais de táxi até a cidade de El Calafate para pegar o ônibus de lá. A sorte foi que no aeroporto tinha um stand da empresa que eu tinha comprado e eles falaram que eu podia esperar esse ônibus lá mesmo no aeroporto, então isso já me economizou dinheiro. Então você vai aproveitar que você já está naquele aeroporto para pegar o ônibus e ir direto para Euchalten e não ter problema nenhum. E dependendo do horário do seu voo, o meu eu cheguei a meio-dia e eu peguei o ônibus às 2 da tarde. E eu cheguei em Euchalten ali em 5, 6 horas da tarde. Então você já chega, se ambienta, entra, come alguma coisa e vai descansar para no dia seguinte começar o roteiro mesmo. Eu fiquei 2 dias inteiros em Euchalten, que para mim foi mais do que suficiente. No primeiro dia eu fiz a famosa trilha do Fitzroy, que realmente é incrível. Vou deixar algumas imagens aí passando. E no segundo dia eu fiz a trilha da Laguna de los Tres. Essas duas são as duas trilhas principais que tem lá em Euchalten, mas existem outras trilhas também que você pode fazer se você gostar muito disso, se você tiver mais tempo. Você tem alguns miradores lá que você pode ir. Tem uma trilha que parece ao Lago do Deserto, que dizem que é muito bonito também. Mas os meus principais eram esses dois e eu fiquei contente de ter feito isso também. Minhas impressões gerais de Euchalten, e que todo mundo tava falando, é que era uma cidade um pouco mais cara do que na Patagônia. A Patagônia já é muito cara, Euchalten estava um pouco mais caro também. Inclusive a hospedagem estava bastante caro lá, eu fiquei no hostel. A cidade é uma cidade bem pequena, você vê que ali funciona só em torno das trilhas mesmo do parque que existe. Tem bastante comércio, tem muitos bares, você vai ver lá, mas assim, gira em torno das trilhas que existem na cidade. E se você não é muito de trilha, mas você quer muito fazer o Fitzroy ou algo assim, ou conhecer a cidade mesmo, tem vários bate-voltas que você faz de El Calafate para Euchalten em um dia só. Você pode arranjar um transporte particular, chegar lá cedo, fazer o Fitzroy e voltar. Talvez seja bastante cansativo, mas é uma opção também. Eu conheço pessoas que fizeram. Em seguida eu voltei para El Calafate, que é uma cidade muito maior, e eu vou ser sincero, eu pensei que teria mais coisa lá além do Perito Moreno, mas na verdade não tem tanto, então não vale a pena você perder muito tempo lá. Acho que 2 dias está mais do que suficiente. No meu caso, eu fiquei 3 dias e meio, o que eu achei demais, sobrou bastante tempo. No primeiro dia você pode conhecer ali a cidade mesmo. Tem a Laguna Animes, tem o Glaciarium, com mais informações, que é bem legal. Tem alguns parques lá menores que vão falar um pouco sobre a história da Patagônia. E nisso você gasta um dia aí para conhecer ali o centrinho também, eu acho que é a Avenida del Libertador, que é onde tem os comércios e que é mais turístico. E aí no segundo dia sim você faz o passeio para o Perito Moreno. Em relação ao glaciado do Perito Moreno, quando eu estava em Ushuaia, eu conversei com pessoas que já tinham vindo de El Calafate e pedi algumas recomendações. Muitas pessoas falaram que ir nas passarelas era suficiente, outros fizeram passeios maiores. Eu fiz o passeio do Safari Azul, que você vai nas passarelas para visitar o Perito Moreno ali de longe, e na segunda parte você entra num barco que vai ali até perto do glaciar e você pode encostar nele. E para mim essa parte do barco fez bastante diferença, de chegar, tocar no glaciar ali, ter aquela experiência de estar andando lá perto mesmo. Então, recomendo bastante esse Safari Azul. Além desse, tem aquele que você faz o trekking em cima, né? Você faz uma caminhada de 30 minutos ou de 1 hora lá por cima do gelo mesmo. Só que esse é muito, 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 muito mais caro. E por fim, vocês vão ver que no roteiro que eu compartilhei com vocês, que eu ainda aproveitei e fui conhecer Buenos Aires, né? Pra mim, a parada em Buenos Aires ainda saía mais barato do que se eu fosse de El Calafate direto pro Brasil. Então eu resolvi parar lá, economizar dinheiro e aproveitar para conhecer a capital. E o que eu poderia deixar de dicas em geral é aproveitar para comprar vinhos e provar os vinhos também na Argentina. Todo lugar que eu parava para almoçar eu pedia um copo de vinho. Você sempre vai achar a opção de pedir uma taça só de vinho, eles trazem. Você pode provar os vinhos argentinos dessa maneira, descobrir quais que você gosta mais. Outra coisa que vale muito a pena comprar são os alfajores. Todo lugar tem alfajor lá. E o alfajor é muito mais barato do que comparado no Brasil. Eu pagava cerca de 3 ou 4 reais em um alfajor, e aqui no Brasil você paga 11 reais, 12 reais no alfajor argentino. Então vale muito a pena você comprar para trazer também e ter essa lembrança, né, para presentear pessoas. E eu já estava esquecendo de comentar em relação aos valores. Vai depender muito de como tiver o câmbio aqui lá. Eu dava preferência de pagar sempre em dinheiro as reservas
reservas, mas eu tive um pouco de problema com isso, porque no Booking, que foi por onde eu reservei, as reservas são todas feitas em dólares, e eu reservei com bastante antecedência. E nisso a moeda lá desvalorizou, mas eles reajustaram e acabou que o que eu estava pagando era muito mais caro do que eles cobravam. Ainda assim, saiu muito mais barato do que diversos outros destinos. Os únicos passeios que eu paguei foram 3, que foi o do Glaciar Perito Moreno. Aí não tem por onde correr, você tem que pagar mesmo. O dos Pinguins, que foi junto com o Canal Beagle. E a visita ao Parque Nacional com o Trem do Fim do Mundo. De resto, todos os passeios foram gratuitos, foram caminhadas minhas, foram lugares da cidade que eu estava conhecendo e foi muito mais tranquilo, então você não vai gastar tanto assim. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a planejar melhor a sua viagem, entender como funciona a Patagônia, ou pelo menos estes destinos da Patagônia. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou responder, vou ajudar com todo prazer se eu puder. Eu também estou publicando vários vídeos curtos aqui no YouTube Shorts e lá no TikTok, no Instagram, falando sobre cada um desses pontos. Se você quiser mais detalhes, entender melhor como funciona, ver se vale a pena para você ou não, vale a pena você conferir esses vídeos também. E é isso, até mais e até o próximo vídeo.